Eu separei aqui os 5 melhores livros que eu já li que mais me trouxeram lições valiosas. E, cara, e o mais interessante é que eu sempre fui uma pessoa considerada de exatas. Eu nunca fui da leitura de português, de história e geografia, sabe? Só que o mais interessante ainda é que hoje, cara, eu amo ler. Você que me acompanha no Instagram, inclusive se você não acompanha, já me segue lá, que é John Mello MKT, consegue acompanhar as minhas leituras. Porém, teve alguns livros que são muito importantes pra mim e que eu posso dizer que é como se fosse a Bíblia Sagrada da vida, entendeu? São livros que, assim, me ajudaram muito pra tudo que eu faço hoje, tudo que eu sei hoje. O primeiro livro, gente, esse daqui é um manual de vida, que é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Resumidamente falando, esse livro vai falar que quando você coloca a responsabilidade das coisas por si mesmo, as coisas vão fluir de uma maneira melhor, porque você começa a ter mais controle daquilo que acontece com você, entende? Vamos supor que alguma coisa de ruim acontecer comigo e eu tente culpar o próximo. O fato de eu culpar o próximo por mesmo que o erro pareça ser dele, não vai mudar a situação, entende? Então, é muito melhor eu, para comigo mesmo, me autorresponsabilizar, pensando em maneiras de evitar aquilo numa próxima, maneiras de entender os meus erros e começar, até esse livro até mesmo usa esse termo, começar a se tornar um herói aprendiz, aprender com os erros, com as coisas que acontecem ao meu redor. Inclusive tem uma frase muito interessante sobre isso e que eu gosto muito, inclusive bem famosa, que fala assim: você não consegue ajustar a direção do vento, mas você consegue ajustar a direção das velas. Ou seja, voltando aqui para o assunto em questão, você não consegue mudar o que acontece em volta de você, mas você consegue mudar a si mesmo, as suas ações, suas atitudes. Trazendo como uma maneira complementar ao livro Poder da Autoresponsabilidade, eu consigo trazer para você também O Milagre da Manhã. Gente, esse livro aqui mudou a minha vida. Depois que eu li esse livro, eu comecei a querer acordar às 5 horas da manhã todos os dias. Por quê? Porque esse livro ele vai te falar quais são os hábitos que você precisa ter na sua manhã para você ter um dia produtivo. Entende? Onde em apenas 2 horas do seu dia, de 5 às 7 da manhã, você já vai sair na frente de muito mais pessoas. Ah, Jonathan, mas pra que fazer isso? Procrastinação. Quantas vezes você já não deixou de fazer, executar alguma coisa porque você procrastinou? Então, leia esse livro aqui, que é sucesso. Agora, voltando pro terceiro livro, eu não tenho ele físico ali, o e-book dele é um livro minúsculo, pequeno, tipo o Poder da Autoresponsabilidade, que você lê em um dia, sabe? Mas muito valioso, que se chama A Boa Sorte. Esse livro, ele vai falar das condições que nós criamos para que a gente consiga atingir aquilo que a gente quer atingir. Ele é um livro bem narrativo, ele conta a história de uns príncipes. Eu não vou dar um resumo porque eu quero que você leia esse livro. Ele vai falar da história de alguns príncipes que estavam em busca de um certo item que o rei pediu, e aquele príncipe que conseguisse aquele item ia se tornar o próximo rei. E aí esses príncipes eles passam por situações iguais, porém cada príncipe cria uma condição diferente. E aquele que cria a condição mais favorável, ou seja, ele cria a condição mais favorável, ele consegue esse item e se torna o rei. Mas assim, é um livro muito valioso que vale a pena você ler. É um livro super prático, curto, mas assim, vale super a pena. O próximo livro também, esse daqui vai falar muito sobre finanças, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Ele vai contar a história de um menino que o seu pai era pobre, porém o pai do seu amigo era rico, um amigo muito próximo, e ele conta as duas perspectivas. O que o pai pobre falava sobre ele, para ele sobre o trabalho, sobre a vida, e o que o pai rico falava para ele sobre o trabalho, sobre a vida. E aí ele vai te dar uma lição muito legal sobre prosperidade, finanças, crescimento, enfim. Então é um livro aí que eu acho que também você tem que colocar na sua cabeceira. E para finalizar, eu tenho um livro físico, mas ele não tá aqui. Inclusive, eu acho que a minha mãe pegou o livro porque eu dei uma palestra ontem e eu indiquei esse livro para quem estava na palestra. E eu tenho quase certeza que ela pegou porque esse livro estava aqui ontem. Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é a base da comunicação. Se você não sabe fazer amizade, se você não sabe se conectar com pessoas, se você não sabe estar com pessoas e agradar pessoas, você não consegue evoluir na vida. Por quê? O networking, ele é super importante. Então, você saber como fazer com que as pessoas gostem de você, você saber como comunicar da forma correta, de forma sábia com as pessoas, faz muita diferença. E esse livro ele vai te trazer essa perspectiva e essas lições, vai te dar algumas estratégias práticas também para você entender
como ajustar essa comunicação e fazer com que as pessoas gostem de você. Bom, esses foram 5 livros básicos, assim, que mudaram a minha vida. Livros sobre produtividade, autorresponsabilidade, finanças, negócios, comunicação, enfim. Então você lendo esses 5 livros já vai te dar essa perspectiva. E você já leu algum desses 5 livros? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários, o que você achou desse livro. E se você também tem algum livro que você indica que fale sobre business, marketing de conteúdo, enfim, comenta aqui também, que inclusive eu vou anotar na minha cabeceira, porque eu estou terminando de ler um livro agora, que assim, eu vou precisar, tô terminando, eu vou precisar de outro livro, enfim. Então eu também aceito indicações de livros sempre. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o seu negócio, com a sua vida, através desse conteúdo. E se você gostou, compartilhe, não deixe de me seguir nas redes sociais, no Instagram e TikTok eu estou como John Melo MKT, e não deixe também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Então até a próxima semana e boas vendas para você!